Nesse vídeo a gente vai ver as unidades de concentração, que são as maneiras de a gente especificar a quantidade de soluto em um solvente. Então, a gente tem essas unidades de concentração para especificar a quantidade de soluto em solvente. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Provavelmente vocês já tiveram contato quando fizeram aquele exemplo de procurar o conteúdo energético em alimentos. Mas além do conteúdo energético nos alimentos, a gente tem sempre a quantidade de cada um especificada. A maioria dos alimentos é uma mistura bem complexa, de vários componentes. E os principais componentes, principalmente esses de conteúdo energético, que tem algum impacto no nosso metabolismo, eles são especificados nas embalagens. Em geral, a gente usa esses termos como concentrado e diluído, principalmente para suco, para indicar de maneira qualitativa a concentração. Quando um suco está bem concentrado, significa que a gente tem bastante soluto no solvente. Quando o suco está diluído, significa que a gente tem pouco soluto no solvente. Então agora a gente vai ver algumas unidades de concentração. Existem várias, tá? Existem como especificar, por exemplo, soluto em solvente por massa, porcentagem em massa, a quantidade de massa de soluto em massa por massa de solvente, porcentagem em volume, volume de soluto a partir de um volume de solvente. Enfim, tem várias maneiras diferentes, tá? Mas eu vou especificar aqui duas específicas. Vamos focar em duas e algumas outras eu vou colocar como exemplo. Daí, se tiverem uma dúvida, vocês perguntam, como sempre. Senão a gente vai ficar gravando vários vídeos sobre todas essas unidades de concentração aí que eu acho que não vale a pena. Então a primeira delas é a fração molar. A fração molar, que tem esse símbolo X aqui, de um componente e uma solução, é a razão do número de mols daquele componente pelo número de mols de todos os outros componentes. Ou seja, a fração molar, como o nome sugere, é a fração por mol, é a razão do número de mols de um componente em relação ao número de mols total da mistura. Então aqui está a fórmula, a fração molar do componente A, XA, é igual ao número de mols de A dividido pelo número de mols de todo mundo da mistura. Se tem só dois componentes, a mistura é a soma de Na mais Nb. Se tem três, é Na, Nb, Nc. E por aí vai, tá? Acho que eu já introduzi esse conceito aí para vocês quando eu falei de gases, porque a fração molar é bastante importante nessas misturas gasosas, por exemplo, para calcular a pressão parcial de um gás. Bem, então agora eu vou resolver um exemplo envolvendo fração molar. Eu vou resolver o primeiro exemplo, o segundo está ali a resposta e, como sugestão, vocês podem resolver, tá? A fração molar não tem unidade, porque é uma fração por mol, então seria mol em cima e mol embaixo, então não tem unidade. E como eu comentei no outro vídeo também, a soma das frações molares de todos os componentes de uma mistura tem que dar 1. Tá? Porque seria como se pegasse 100%, Tipo, cada fração molar equivale a uma porcentagem, Por exemplo, se a fração molar de um componente é 0,1, significa que a gente tem 10% daquele componente em termos de mol, claro, na mistura. Enfim, então vamos resolver essa primeira questão aí. Então, o enunciado diz que C 28,6 gramas de sacarose, açúcar da cana, C12H22O11, forem dissolvidos em 101,4 gramas de água, qual a fração molar da sacarose na solução? Ok, então a fração molar da sacarose, eu só vou colocar aqui como saque de sacarose, vai ser o número de mols de sacarose pelo número de mols de todo mundo que tem na mistura. Nesse caso é só a sacarose e a água, Então a gente precisa calcular o número de mols de sacarose e o número de mols de água nessa mistura. Então o número de mols de água é a massa de água na mistura, que é 101,4 gramas, dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol, que é a massa do oxigênio, 16, mais a massa dos dois hidrogênios, que dá 2. Então 101,4 dividido por 18, deixa eu fazer aqui em tempo real, 101,4 dividido por 18, dá 5,63. 5,63 mol. Então esse é o número de mols de água. Agora vamos calcular o número de mols de sacarose. Vou até botar em outra cor aqui. Número de mols de sacarose. Vai ser a massa de sacarose na mistura, que é 28,6 gramas, dividido pela massa molar de sacarose, que é dado aqui, Vocês poderiam calcular, porque ele deu a fórmula aqui da sacarose, mas o autor aí foi bonzinho e já deu a massa molar. Então vai ser 28,6 dividido por 342,3, que vai dar 0,0837
6. Sempre pelo menos umas 3 unidades, tá? Uns 3 algarismos significativos aqui na resposta. Minha sacarose é o soluto, né? Por isso que o número de mols dela na mistura é bem menor que o da água. Ok, agora a gente tem todas as ferramentas para calcular a fração molar da sacarose. O número de mols de sacarose é 0,0836 mol, dividido por 0,0836 mais 5,63 mol. Bem, mol vai cortar com mol, né? Como eu falei, a fração molar não tem unidade. Então, isso aí vai dar mais 5,63. 5,63 dividido por isso. Opa, ao contrário aqui. 5,63 mais 0,0836. 5,31. Então é 0,0836 dividido por isso. Vai dar 0,0146. Então essa é a fração molar de sacarose nessa mistura. E essa é a resposta. Para saber a fração molar da água, como eu falei, a soma da fração molar dos componentes da mistura tem que dar 1. Então, para saber a fração molar da água, não está pedindo, mas se eu quisesse saber, se ele pedisse, é só descontar de 1, né? 1 menos a fração molar da sacarose, que é 1 menos 0,0146, que vai dar 0,985. 985. Aí talvez não dê 1 por causa do arredondamento, né? Mas não tem problema, tá? Então era isso, bem simples, né? Então, aproveitando o embalo, vamos ver a outra unidade de concentração, que é a concentração molar. Concentração molar, que eu vou usar esse símbolo Ca, mas eu vou depois mostrar outros símbolos que são comumente usados, dependendo do livro ele usa um símbolo diferente. Então a concentração molar de uma espécie A é definida como o número de mols da espécie A dividido pelo volume da solução. Então a concentração é especificada em esse tipo de concentração, né, é especificada em mol por litro, o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. O volume da solução sempre em litros, tá? Essa é a fonte de erro de 98% dos casos, é usar o volume da solução em ml, volume da solução em litros. Então, esse tipo de coisa é melhor aprender fazendo conta, né? Então, de novo, tem um exercício para vocês fazerem e um que eu vou fazer para vocês. Então, 10 gramas de ácido ascórbico, que é a vitamina C, são dissolvidos em água suficiente para preparar 125 ml de solução. Então, esse aqui já é o volume da solução, em ml, né? Qual a concentração desse componente na solução? E o cara que também já foi bonzinho deu a massa molar da vitamina C, que é 176,1 gramas por mol. Então, um mol de vitamina C tem a massa de 176,1 gramas. Bem, então vamos resolver esse exemplo. Deixa eu ver a prancheta aqui. Então, a concentração da vitamina C, eu estou usando o Czinho aqui para indicar a concentração, mas provavelmente, tá? Acho que no laboratório vocês já viram a gente simbolizar a concentração por um colchetes assim, tá? Como por exemplo a concentração da vitamina C dessa forma aqui. Bem, não sei se vocês viram, mas se não viram, estão vendo agora. É o número de mols da vitamina C dividido pelo volume da solução em litros. Então o volume da solução a gente já tem, né? O volume da solução é 125 ml. Para passar para litro a gente divide por 1000, que vai dar 0,125 litros. E o número de mols de vitamina C, a gente vai calcular agora, é a massa da vitamina C, 10 gramas, dividido pela massa molar da vitamina C. A massa molar é característica de cada composto, né? Isso nunca muda, a massa que sempre vai mudar. Então 10 dividido por 176,1 vai dar 0,0568, sempre usando pelo menos uns 3 algarismos significativos. 0,0568 mol. Então, fechou, a gente tem todos os componentes. O número de mols de vitamina C é 0,0568 mol. O volume da solução é 0,125 litros. Então, isso vai dar a concentração de 0,4
454 mol por litro. Então essa é a concentração de vitamina C nessa solução. 0,45 mol de vitamina C por litro de solução. Bem, para finalizar, vou fazer esse último exemplo, que eu acho que é o mais desafiador nessa parte de calcular a unidade de concentração, que é esse aqui. Tá? Calcule a molaridade de uma solução de 28,6 gramas de sacarose em 101,4 gramas de água. A densidade da solução é 1,09 gramas por ml. Esse tipo de exercício que ele dá, ele pede a molaridade da densidade. Em geral é um pouquinho mais chato de fazer. Tá? Se você procurar na internet, provavelmente tem alguma forma pronta para resolver, mas eu vou mostrar aqui a maneira mais, digamos, correta de resolver ele, para vocês verem o raciocínio por trás. Então tá. Calcula a molaridade de uma solução de 28,6 gramas de sacarose em 101,4 gramas de água. A densidade da solução 1,09 gramas por ml. Então, a concentração de sacarose, ou a molaridade, né? A concentração molar era molaridade, acho que eu não tinha falado. É o número de mols de sacarose por volume de solução. Então, o número de mols de sacarose, né, como a gente já tinha feito, é tranquilo de calcular. O número de mols de sacarose é igual à massa de sacarose, 28,6 gramas de sacarose, dividindo pela massa molar de sacarose. Aí ele não deu, né, mas isso sempre vai ser dado. Os enunciados aqui, eu não coloquei porque nesse enunciado já mostrava que é 342,3. Então, 342,3, tá aqui, massa molar de sacarose. Isso já é informação que a gente já tem. 342,3 gramas por mol. Então, 28,6 dividido por 342,3 vai dar 0,0836 mol. Ok. Você não foi igual ao outro? Foi. Que legal, hein? Enfim. Então agora a questão aqui, né, que talvez possa complicar o volume da solução, né? Então como é que a gente calcula o volume da solução em litros? Ele deu a densidade. Bem, a gente sabe que a densidade da solução é massa sobre volume. Então a gente quer saber o volume, a gente tem a densidade, a gente precisa da massa da solução. A massa da solução é a soma das massas dos componentes, que é 28,6 gramas da sacarose mais 101,4 gramas de água. Só tem dois componentes, então a soma desses dois aí. 28,6 mais 101,4. Podia ter feito de cabeça, né? Enfim, 130 gramas. Essa é a massa da solução. Então, vamos usar essa forma da densidade para calcular o volume da solução. A densidade da solução é 1,09 gramas por ml, que é igual à massa, que é 130 gramas, e o volume, que eu não sei, mas quero saber. Então, o volume vai ser 130 gramas dividido por 1,09 gramas por ml. Grama vai cortar, vai sobrar o ml. 130 dividido por 1,09 vai dar 119,3. Cadê o ponteiro? Tá aqui. 119,3 ml, né? A gente tem que passar para litros aqui. Caiu o microfone. Então, concentração de sacarose é o número de mol de sacarose, 0,0836 mol, dividido pelo volume em litros, que é só dividir por 1000, né? Então vai ser 0,1193 litros. Isso vai dar 0,0836 dividido por 0,193, 0,701, se quiser ser mais exato, 1 mol por litro. Então essa é a concentração de sacarose nessa mistura. Eu vou colocar vários outros exemplos para vocês fazerem desse tipo de cálculo. Não subestimem esse tipo de cálculo, tá? Eu acho que a maioria das áreas, se vocês forem trabalhar, seja na área homeopática ou na parte de cosmeto ou na parte de análises clínicas, enfim, qualquer área que vocês forem trabalhar,
vocês vão ter que fazer esse tipo de conta para preparar uma formulação farmacêutica. É o começo de tudo. Vocês podem pegar uma formulação pronta, né? Mas se vocês quiserem desenvolver alguma independência, vocês vão ter que saber esse tipo de conta. Eu lembro que, acho que eu já contei, que eu fiz farmácia alguns semestres, né? 3 anos, na verdade, antes de ir para química. E eu fiz estágio em uma farmácia hospitalar que a principal coisa que eu fazia era pegar as medicações e preparar soluções para os pacientes. Então, um erro nessa uma situação dessa pode ser literalmente mortal, né? Então é bem importante você saber esse tipo de conta, não subestimem esse tipo de conta. E eu vou mostrar bastante exemplo para vocês praticarem esses exercícios.